Êxodo capítulo 12. Diz assim, é a instituição da Páscoa, está falando sobre a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as frissuras. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém e amém. Pai, te louvamos por esta palavra tão magnífica, Senhor. Te louvamos por essa palavra tão específica, tão direcionada, tão objetiva, há tantos anos atrás, mas tão atual, Senhor, tão real e ao nosso alcance, dirigida diretamente a nós, meu Pai. Senhor, aquele dia foi um dia especial na vida do povo de Israel. E esse dia, Pai, se remete a nós nos dias de hoje. Naquela sexta-feira em que Jesus morreu numa cruz, houve uma tristeza muito grande. Houve um choro na alma daqueles homens e mulheres que acompanhavam a vida de Jesus. Parecia o fim, parecia que tudo estava acabado. Mas no domingo, Senhor, foi o domingo da vitória. No domingo, Senhor, foi o domingo da festa. No domingo, Senhor, foi o domingo do sonho ressuscitado. No domingo, Senhor, foi o domingo da salvação, da vitória, da bênção, da casa, da família, da vida e não mais da morte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Quero falar àqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos. Chame outras pessoas da família também para estar juntos. Se vocês quiserem, estiver próximo, dá tempo também para vir para o segundo culto, que começa às 19h30. Abre o seu coração, Deus tem algo para falar com vocês também aí. Amém? Páscoa, triunfo da família. Nós começamos a classe de casais nesse ano, queridos, e foi assim algo tremendo de Deus. Este ano nós temos 6 classes de casais. Em cada classe nós estamos com a média de 6 casais, fora os líderes. Então Deus tem nos agraciado muito com esse trabalho, com a família, com casais, e a classe tem sido assim um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas, esses casais. E quando nós fizemos aquela aula de abertura com todas elas juntas, todos esses casais juntos aqui na igreja, eu coloquei uma frase não completa, uma frase incompleta, para que eles completassem essa frase. E a frase foi essa: o que eu quero construir uma família, e aí 3 pontinhos. Eu quero construir uma família
Eu quero que você responda, você mesmo, sem falar com ninguém, só você e Deus agora. Completando essa frase, completa essa frase agora você. Eu quero construir uma família. Completa você com o seu pensamento. Como que você quer a sua família? Qual é o seu sonho da sua casa, a vida de relacionamento com seu esposo, com a esposa, com os filhos? Qual é o seu sonho? Isso que você está vivendo hoje já representa aquilo que você sonha. Isso que você está vivendo hoje já é realmente um sonho de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero construir uma família. Completa essa frase, amorosa, bem-sucedida, uma família próspera, uma família saudável, de relacionamentos sadios. Eu quero construir uma família. Começa a sonhar e começa a visualizar isso. Começa a olhar pelos olhos da fé, ainda que não esteja acontecendo da forma que você está sonhando. Mas começa a visualizar isso agora. Eu quero construir a minha casa, a minha família assim. Senhor, eu sonho com a minha casa assim. Eu quero, Senhor. Eu quero construir. E eu quero dizer para você que o seu sonho tem tudo a ver com a Páscoa. O seu sonho tem tudo a ver com o plano de Deus através da Páscoa, para uma família bem-sucedida, para o triunfo da sua família, da sua casa. A Páscoa foi um dos acontecimentos mais importantes do povo judeu. A Páscoa foi um dos acontecimentos mais importantes para a família. A Páscoa ela é a festa maior, mais importante da igreja. Eu quero dizer para você que a Páscoa é mais importante até do que o Natal. Porque sem a Páscoa, o Natal não ia existir. Sem a Páscoa, o Natal seria esquecido, inútil. Porque o que traz a mensagem da Páscoa é a ressurreição de Jesus. E é na ressurreição de Jesus que nós temos vida. É na ressurreição de Jesus que a nossa família é alcançada. É na ressurreição de Jesus que a nossa casa é transformada. E aí, queridos, responde e completa essa frase. Eu quero construir uma família. Aquele povo judeu, eles estavam escravizados, 430 anos de escravidão. Estava não apenas com os lombos debaixo do chicote, mas as mãos, os pés cheios de barro, de trabalho, de escravidão, de angústia na alma. E eu não sei exatamente como que você está, como que está a sua casa, a escravidão que você está vivendo. Você não tem liberdade dentro da própria casa, de uma comunicação sincera, aberta. A Páscoa para aquele povo de Israel, foi a independência, a libertação, a transformação, a vitória, a conquista. E é isso que nós precisamos, queridos, de uma conquista, de uma vitória, de uma transformação. É isso que nós precisamos. Foi a noite de terror para o inimigo, mas a alegria do povo de Deus. Não só trouxe unidade para a família, mas salvação para todos, os filhos, esposos, todos. A libertação do cativeiro físico, mental, espiritual. Foi uma completa libertação. Deus operou de forma sobrenatural sobre cada família. A família tornou-se livre para servir a Deus e apresentar a Deus como o único Senhor e Salvador. O único Senhor e Salvador. Foi uma mudança de mentalidade, foi uma mudança que trouxe triunfo para a família, queridos. A Páscoa nos permite sonhar com dias melhores. A Páscoa nos permite sonhar com uma família melhor. A Páscoa nos permite sonhar de viver tempos melhores dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A Páscoa nos permite isso. Eu quero construir uma família. O que Deus revela através da Páscoa? O que Ele revela através da Páscoa está ligado diretamente à nossa vida e à nossa família. Nós vamos ver alguns pontos. Eu vou falar 4 pontos, mas tem muito mais. Esse texto é muito rico. Você que vai estar nessa semana na sua célula, leia todo o capítulo 12, leia o anterior, que você vai ser muito enriquecido. A primeira coisa que Deus nos revela através da Páscoa, Páscoa revela o eterno amor de Deus. Páscoa revela o eterno amor de Deus. No versículo 25 do capítulo 2, Deus vai olhar para o povo de Israel e Ele diz assim: viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição.
Viu Deus os filhos de Israel. Viu Deus o povo da Igreja Evangélica Vida e atentou para a sua condição. Queridos, nós não podemos falar de Páscoa sem falar do grande amor de Deus. Nós não podemos falar de Páscoa sem falar deste amor infinito do Senhor por mim e por você. E nós não podemos falar deste amor infinito sem citar um versículo que já foi citado pelas crianças aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos falar de Páscoa, nós não podemos falar de amor de Deus sem falar neste versículo. Começa assim, porque Deus amou o mundo. Primeira coisa, não foi você, foi Deus. O amor de Deus por você é a iniciativa dele. Independente de quem você é, Deus te ama. Deus não está olhando para a sua vida se você é bom, se você é ruim, se você dá esmola, se você nos dá, se você trata bem, se você é bom dentro de casa. Deus te ama do jeito que você é. É a iniciativa dele, porque Deus amou o mundo. A fonte deste amor vem de Deus. Porque ele é um Deus de amor. Ele tomou essa iniciativa para te amar. Ele tomou essa iniciativa para te amar, não porque você é bom, mas porque ele te ama. É o amor eterno, incondicional, amor sem fronteiras. Ele amou o mundo. Não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas, seja você pobre, rico, seja você com diploma ou sem diploma, seja você branco ou preto. Deus amou o mundo, não há acepção de pessoas. Deus te ama, querido, de forma sobrenatural. Este amor de Deus, ele alcançou o seu coração. Deus te ama, não há acepção de pessoas. Deus ama com intensidade, de tal maneira. É imensurável este amor de Deus. Não dá para a gente mensurar este amor de Deus. De tal maneira ele te amou. Deus estava com o coração dele ligado ao seu, mesmo antes de você nascer. Mesmo antes de você nascer, de forma assombrosa. Diz o salmista, eu te gerei, eu te criei. Com amor eterno eu te amei. Deus te amava, queridos, mesmo que os seus pais não planejaram a sua vinda, mesmo que as coisas aos olhos humanos não deu certo, e você veio. Eu quero dizer que você é fruto do amor de Deus, você não veio por acaso, mas você veio por causa do grande amor de Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode ser que seus pais não planejou, mas Deus planejou tudo por você. Deus nunca desistiu de amar você, mesmo quando você deu as costas para Ele. Mesmo quando você virou as costas, mesmo quando você se desviou, mesmo quando você se afastou, Deus nunca desistiu de te amar. Deus deu o seu Filho por você para morrer naquela cruz. E hoje nós podemos comemorar o dia da Páscoa como libertação, salvação para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E essa oportunidade deste amor de Deus é para todos. A oportunidade é todos aquele que nele crê. A oportunidade foi dada para Israel para sair daquela escravidão. Não foi a morte do cordeiro que garantiu a vitória, mas o sangue do cordeiro no umbral da porta. O sangue do cordeiro. E aí a gente precisa fazer uma pergunta. Você crê nesse sacrifício de Jesus na cruz? Você crê nesse sacrifício de Jesus indo na cruz pela minha vida e pela sua vida? É esse crer no Senhor Jesus, é esse crer neste ato de Jesus ir à cruz é que vai transformar a nossa vida, queridos. Este crer, nós precisamos crer nisso. É uma oportunidade para nós de sairmos da escravidão. E aí a frase volta de novo. Eu quero construir uma família. Seu sonho só vai ser realizado a partir do momento que você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, para que Ele entre e faça a morada, a transformação, a libertação na sua vida, para que o sonho que você sonhou, a frase que você completou, seja concluída em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, a Páscoa revela o eterno amor de Deus. Segundo lugar, a Páscoa revela a necessidade de mudança. Identificar necessidade de mudança. Nós precisamos identificar isso. No versículo 23 do capítulo 2, diz assim, no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito. Então os filhos de Israel gemiam debaixo da escravidão.
pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Eles necessitavam de uma mudança e eles identificaram isso. Do jeito que está, não pode mais. Do jeito que está, nós não aguentamos mais. Do jeito que está, eu não vou mais à frente, eu não vou mais adiante. Há uma identificação de uma necessidade de mudança. O que muda a nossa história, queridos, não é o que a gente sabe, mas o que eu decido e o que eu faço. Você sabe, e você identifica quais áreas precisam de mudança na sua vida. Você sabe quais são. Saber não é o suficiente. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos mudar a história. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sair da inércia. Houve uma época da minha vida de muita tribulação, de escravidão mesmo, como este povo estava vivendo. Não era 430 anos, mas já era um bom tempo já de escravidão, de não saber qual era a direção, de não saber qual é o rumo. E foi aquela época que a gente não tinha Jesus, e foi muito difícil para mim, para a Cláudia, já casado, com o Lucas, já nosso filho. E chegou uma época que ela se converteu, eu não. E eu tive que tomar uma decisão. E o ponto crucial para isso foi exatamente naquele momento, num final de semana, e era exatamente num final de semana de feriado como este, da Páscoa. E aí a igreja saiu para o retiro. Na época a Cláudia me chamou, vamos para o retiro. Eu falei, não, vai você. E ela foi. No interior geralmente tem aqueles baile, aleluia. E aí eu falei, deixa ela ir, eu vou aproveitar. E fui para aleluia, no baile à noite. E aí eu aproveitei e fiz o que eu devia, o que eu não devia. A cidade é pequena, todo mundo vê e já conhece. Eu falei, pronto, agora acabou. Já cheguei em casa, já arrumei a minha bolsa. E aí no domingo à tarde, Cláudia chegou, domingo de Páscoa. Dia de libertação, dia de transformação. E Cláudia chegou na varanda mesmo, eu já estava com a minha bolsa pronta e falei com ela, ó, fiz isso. Você já está bem? Cuida do Lucas, tchau, estou indo embora. Ela pegou na minha mão, na bolsa, e falou, eu conheci um Deus que transformou a minha vida, que me libertou e me deu uma nova vida. Eu sei hoje o que é o amor, eu quero dizer que hoje eu te amo muito mais do que eu te amava antes. Você não vai embora dessa casa, você vai ficar nessa casa comigo e com o nosso filho. Naquela hora, queridos, eu levei um tapa de luva. E eu precisava tomar uma decisão. E eu olhei bem nos olhos dela e falei, eu quero esse Deus que você está servindo. Se Ele mudou a sua vida, Ele vai mudar a minha também. Ali começou a mudança de história, ali começou uma transformação da minha vida, ali começou uma libertação que eu não sabia, sem precedentes. E Deus operou maravilhas, como vocês sabem, vocês conhecem. Nós já estamos aqui na igreja desde quando essa igreja começou. Um pouquinho antes, uns meses antes, nós chegamos aqui dessa igreja começar. E vocês conhecem e sabem como que Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa vida. É uma decisão, queridos. Nós sabemos qual é o caminho, sabemos o que tem que ser feito, mas nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é que muda a nossa história. Para a família dos judeus foi uma mudança radical, uma expectativa de dias melhores. Depois que eu tomei aquela decisão, a expectativa mudou. A gente sonhava com dias melhores, realmente vinha acontecendo dia após dia. Agora alguns resistiram à mudança. Alguns não queriam realmente. Quando Moisés foi a primeira vez a Faraó, Moisés e Arão falou do plano de Deus, e aí aquele Faraó ficou enfurecido, e ele falou, aumenta mais o trabalho, eles estão à toa, dá mais trabalho para eles. E aí aqueles homens, alguns homens chegou até Moisés e falaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês vão nos matar. Porque, queridos, mudança não é fácil. Mudança não é fácil, a gente tem que vencer algumas barreiras. A gente tem que vencer alguns obstáculos. Então, alguns resistiram bastante a essas mudanças. Alguns resistiram bastante. E realmente, às vezes, mudanças, por pequenas que sejam, nós, seres humanos, somos bastante resistentes. Nós estamos falando na igreja de uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade no sentido de pregar o evangelho e alcançar outras famílias, outras casas, através do testemunho pessoal, através de uma palavra de um vizinho que está ali te vendo todos os dias, de um
colega de trabalho que você conversa todos os dias, mas nunca parou para falar do amor de Jesus. Precisa realmente haver uma mudança nos nossos hábitos para que a gente comece a soltar e falar do amor de Deus. Mudanças pequenas dentro da nossa casa também às vezes é difícil. Dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, na nossa maneira de ser, às vezes é difícil. E você consegue identificar qual área da sua vida precisa de mudança? Que área você se sente escravizado dentro da sua casa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos? Qual área que precisa de uma mudança? Eu quero construir uma família. Esse sonho vai acontecer. Mas essas mudanças pequenas, elas têm que acontecer. Eu quero construir uma família abençoada. Eu quero construir uma família amorosa. Eu quero construir uma família bem-sucedida. E aí, queridos, não tem como acontecer isso se não houver mudança. Na minha vida, na sua vida, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Isso aplica a todos da família, pai, filho, esposa, esposo, mãe, a todos, aplica a todos. Há alguns dias atrás havia uma propaganda de uma máquina de lavar. Vocês devem se lembrar disso. E o casal só fazia assim para a roupa. Fazia um sinal e a roupa saía andando e ia parar lá na máquina de lavar. Alguém viu essa propaganda? Tem gente que acha que é assim, é de verdade o negócio. E aí a calça fica jogada para um lado, a cueca para o outro. Não, isso só acontece lá na China. Aqui na nossa casa não acontece não, queridos. A calça fica para um lado, a meia no outro, e acha que ela vai sair correndo e parar lá na máquina de lavar. E aí, coitada das esposas, né? Ou às vezes até mesmo da própria esposa. Não é uma cueca, mas é uma calcinha que fica jogada por lá. Isso não acontece aqui não, só acontece lá na China, queridos. Mas acha que as coisas vão sair andando. Tem gente que acha que as panelas, as vasilhas são autolimpantes. E aí começa a tomar água num copo, depois vai para o outro, depois vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Acabou os copos e vai na xícara, aí vai em uma, duas, três. Aí acabou a xícara, vai no prato, toma água até no prato, mas não lava um copo. Isso não acontece na nossa casa não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha para o irmão aí do seu lado, irmão, ainda bem que isso não acontece lá em casa. E o lixo também sai andando e vai parar lá na lixeira do condomínio. E olha, 3 palavras que nós só falamos quando tem visita na nossa casa. 3 palavras que nós só falamos quando tem visita. Por favor. Dá licença. Muito obrigado. Só quando tem visita na nossa casa, e visita é bem folgado, né? É bem espaçosa. Ela senta no melhor lugar do sofá, aquele que é o seu, estica o pé, e você passa, dá licença, por favor. Agora, se for um da casa, não tem nenhuma visita em casa. Ô rapaz, o que você está fazendo aí? Sai desse lugar, esse lugar é meu. Tira essas pernas da frente. E assim nós vamos caminhando. Mas não acontece isso aqui não, né? Bem distante, longe da nossa casa, né? E a visita vai e pega o frango, aquela parte mais gostosa, é a parte preferida nossa. Agora, se for um da nossa casa que pega aquele frango, aquele pedaço de frango, sai correndo, sai de baixo. E quando nós chegamos em casa, que as luzes estão tudo acesas, banheiro, sala, cozinha. Vocês estão pensando o quê? Eu não sou sócio da Excelsa, não. Coisas pequenas, queridos. E se a gente quer realmente mudança, se a gente quer sonhar com uma família melhor, tem que começar em nós. Tem que começar nas nossas atitudes. E quando as coisas estão desse jeito, como é que o esposo ou a esposa também chama o marido, né? Dentro de casa não tem visita nenhuma. E ele chega, as luzes todas acesas, já chega brigando, falando para apagar. E a esposa responde: o que é? O que você quer?
e as coisas começam a acontecer, e a discussão começa a aflorar. E olha que a gente tem controle sobre isso, queridos. A gente tem, no meio dessa confusão, dessa luta toda, o telefone toca. A esposa atende o telefone. Você acha que vai ser como? Alô, o que foi? Alô? Ô, pastor Fabiano. Não, nós estamos na bênção. Deus é bom demais. Deus é uma maravilha. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa casa. Tudo bem aí? Não, está tranquilo. Nós temos controle sobre isso. Mas isso não acontece lá na nossa casa, né? Só acontece lá na China. Eu quero construir uma família. Todo marido, queridos, e toda esposa tem um potencial para fazer ou do esposo ou da mulher mais feliz, a mulher mais feliz do que existe. Vou direcionar para os homens. Todo marido tem potencial de fazer da esposa a mulher mais feliz deste mundo. Todo marido. O contrário também é verdade. Todo marido tem o potencial também de fazer a mulher mais infeliz. Das mulheres a mesma coisa. Toda mulher tem um potencial de fazer o marido mais feliz deste mundo. Depende de nós, queridos, depende daquilo que nós decidimos, daquilo que nós reconhecemos que precisa de mudança, e vamos trabalhar, O homem, ele escolhe investir na mulher para torná-la a mais feliz. E isso é ele que vai colher os melhores frutos. Todas as vezes que você decide amar a sua esposa, amar o seu esposo, os frutos maiores você vai colher. Os frutos maiores você vai colher. Então, olha para a esposa. Esses dias foi uma semana muito atribulada lá em casa, porque é aqueles dias monstrual da mulher. E aí tem que ter muita graça, né? Mas a Bíblia diz: resistir e ele fugirá de vós. Mas eu amo a minha esposa, é uma maravilha. É uma maravilha. Muito linda. Vamos para frente? Terceiro lugar, terceiro ato que a Páscoa revela, terceira coisa que a Páscoa revela. Páscoa revela a vitória pela fé e pela obediência. Vitória pela fé e pela obediência. O versículo 3 desse texto que nós lemos diz assim: falai a toda a congregação. Falai a toda a congregação. Foi uma ordem de Deus a Moisés e Arão. E eles falaram a toda a congregação o desígnio de Deus a respeito daquilo que estava acontecendo. E as ordenanças, as diretrizes. E eles tinham que seguir aquilo. Páscoa revela vitória pela fé e pela obediência. O verdadeiro significado da Páscoa é que traz triunfo para a nossa casa e a nossa família. O verdadeiro significado da Páscoa. E olha, queridos, tudo, desde Gênesis até Malaquias, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo no Velho, todas as atitudes, tudo. Desde o início, lá em Gênesis, ele pisará a cabeça da serpente. Ele já está falando de Jesus, que vai esmagar mesmo. Ele vai tomar a chave do inferno. Ele está falando de Jesus. E quando a gente olha para a Páscoa, esse texto é uma revelação clara, direta, da ação de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Está falando diretamente isso, claro. Isso há tantos anos atrás, antes de Jesus. Então, tudo no Velho Testamento remete-se a Jesus. Tudo. A Páscoa não é diferente. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o grande amor de Deus para conosco. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, pais, todos, na verdade. Quando você fala de Páscoa, quando você abrange esse assunto, quando você introduz esse assunto, Páscoa, para os seus filhos, qual é o pensamento primeiro que vem à mente? Seja sincero. Hoje, alguém falou? Acho que alguém falou, ovos de Páscoa, chocolate, coelho. Quando você fala para os seus filhos, qual é o primeiro pensamento a respeito disso? Quando você fala Páscoa, ele vai pensar: Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é que nos dá a libertação. Jesus é que nos tira da escravidão. Jesus nos garantiu a vitória. É isso, queridos? Infelizmente, nos nossos dias de hoje, a nossa sociedade
Páscoa virou comércio, virou chocolate, virou coelhinho, virou ovinhos. E não tem nada a ver com a festa que é mais importante, que a gente deveria se reverenciar. E a gente faz isso na igreja todas as vezes, todos os meses todos os domingos que a gente tem a Santa Ceia. Nós estamos revivendo essa Páscoa, essa morte e a ressurreição de Cristo. Nossa sociedade, isso virou um comércio, um feriado para lucro. Não olha realmente o verdadeiro significado da Páscoa. Tem algumas frases usando a palavra cúmulo, frases cômicas que as pessoas usam para falar alguma coisa cômica, usando a palavra cúmulos. Possivelmente você já ouviu alguma. Cúmulo da tecnologia. O submarino conversível. Cúmulo da paciência. Varrer a areia da praia. Cúmulo da curiosidade. Amanhã eu te conto. Agora, se a gente falar sobre isso, crente indo ao supermercado comprar ovos de Páscoa para os filhos, para alguém da família, para os outros da família, qual é esse cúmulo? É o cúmulo da ignorância, da insensatez, uma aberração, porque nós conhecemos a palavra, e sabemos que Páscoa não é isso. Os nossos filhos queridos, eles precisam ser ensinados corretamente, porque eles vão chegar a uma idade, quando ele tiver base espiritual para enfrentar, e vai enfrentar várias tribulações, lutas, eles vão saber que há um Deus que eles podem confiar. Não é um ovo de Páscoa, não é um coelhinho, é o Senhor Jesus que morreu lá na cruz por mim e por você. Nós temos que saber disso, queridos. Ovo, chocolate, nada tem a ver com a Páscoa bíblica, nada. Páscoa fala de Cordeiro de Deus, fala de Jesus Cristo, fala de morte, fala de ressurreição, fala de tempo de voltar para Deus, fala de perdão, fala de reconciliação. Páscoa fala de redenção, de salvação, não é coelho. E aí nós precisamos reconhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando Deus fala com Arão, com Moisés, vai lá e fala assim para a congregação, que eles deveriam matar um cordeiro sem defeito, está remetendo a Jesus, que não teve nenhum pecado. E esse cordeiro deve ser morto, e o sangue desse cordeiro deve ser passado no umbral da porta. O sangue que verteu lá na cruz foi o sangue do cordeiro, de Jesus, por mim e por você. Esse sangue tem que estar sobre a nossa vida, este sangue tem que estar sobre a nossa casa, este sangue tem que estar sobre a nossa família. Este sangue, queridos, é isso que ele está falando. Ele fala separado 4 dias antes. Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa. No crepúsculo da tarde ele deveria ser morto. Jesus foi morto no crepúsculo da tarde da sexta-feira. Tudo remete a Jesus, querido. Páscoa é morte e ressurreição. Páscoa é Jesus vencendo a morte e nos garantindo a vitória. Isso que é Páscoa, é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. Páscoa é quando chegou aquele horário e o anjo da morte passou, mas havia a cobertura do sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte passou, ele passou direto. E é isso que significa a palavra Páscoa, é passagem, passou direto. Se nós não estivermos cobertos, se a nossa casa, a nossa família não estiver coberta com o sangue do Cordeiro, queridos, o inimigo vai chegar lá, o anjo da morte vai chegar lá, e nós vamos chorar, porque nós deixamos de aprender com sabedoria, de aprender na palavra, e vamos aprender na consequência. E aprender com as consequências é um preço muito alto. Quando você olha para trás, muitas coisas já não dá mais para recuperar. Quando você olha para trás, você já perdeu muito. Mas hoje nós temos a oportunidade de aprender pela palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de aprender por princípios corretos. E de ensinar os nossos filhos dessa forma, queridos. Fala de pão asmo, fala da erva amarga. De um sinal de humilhação, de um sinal de reconhecimento que um dia nós estávamos vivendo naquela escravidão, mas Deus nos tirou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz.
de falar de um passado que nós sofremos, como eu sofri, e hoje nós temos a liberdade de adorar ao Senhor. Hoje nós temos a liberdade de estar presente num culto. Hoje nós temos a liberdade de abraçar os nossos filhos e falar, eu te amo, filho, e da mesma forma o filho falar, pai, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Páscoa, queridos, é isso. Páscoa nos revela vitória através da fé, mas principalmente através da obediência. É na obediência à palavra que nós vamos ter vitória na nossa casa, na nossa família. Eu quero construir uma família, começa pela obediência pela palavra. Este é o seu sonho realizado, através da obediência à palavra do Senhor. Por último, eu quero fechar. Quarto ponto. Páscoa revela a necessidade de uma decisão. Romper com a barreira que nos impede de tomar uma decisão. Para que o sonho de Deus se realize na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Páscoa foi o projeto de Deus para a salvação da humanidade, queridos. Páscoa é uma oportunidade de conversão completa em todos os sentidos. Mudou tudo na vida de Israel, do povo de Israel. Conversão ao Senhor Jesus, quando você se converte ao Evangelho, é uma mudança radical. É uma mudança em todos os sentidos. É uma mudança emocional, espiritual, geográfica, em todos os sentidos, queridos. Deus faz maravilha no nosso meio quando nós abrimos o coração e aceitamos ao Senhor Jesus. Não há nenhuma casa, nenhum lar aonde que Jesus entra que não há transformação e mudança. Não há nenhuma família aonde que Jesus entra que não vai haver cura, restauração, perdão, reconciliação, amor. Ainda que nós tenhamos conflitos, ainda que todo mês tenha aquele período de uns 5 dias monstruais, mas Deus nos garante vitória em nome do Senhor Jesus. Basta a gente querer, basta a gente começar a abrir o coração. Eu queria perguntar a você, você sabe qual é o impacto de uma conversão genuína na vida de uma pessoa e de uma família? Você sabe qual é o impacto de uma conversão verdadeira, genuína, na vida de uma família? Agora, reproduz isso para uma sociedade. Imagina você uma cidade toda adorando ao Senhor. Imagina você um estado todo adorando ao Senhor. Imagina você um país se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Que coisa que Deus não vai fazer no nosso meio? Que a gente nem imagina e nem sonha. Você sabe qual é o impacto de uma conversão genuína na vida de uma pessoa? Na vida de uma família? Eu vou convidar um irmão para dar um testemunho. Ele também tem 30 segundos. Vai se virar nos 30. Para falar o que foi, como eu era antes, como que eu aceitei Jesus e como que é a minha vida hoje. Dessa maravilha. 30 segundos, irmão. Amém. Provavelmente todo mundo deve estar pensando que eu vou falar do milagre na vida da Rebeca. Mas o que eu quero contar para os irmãos aqui é um testemunho simples que Deus fez na minha vida. Eu nunca tive vício, eu nunca fiquei endividado, eu nunca tive maiores problemas, eu tinha uma vida normal. E um dia, 16 de março de 2008, eu saí de casa para ir para a praia, um domingo ensolarado, bonito. E eu me lembrei de uma palavra da qual me foi pregada há 10 anos atrás. E eu fui para a praia, fui sentindo um vazio dentro do meu coração. E eu ficava pensando por que eu tinha tudo e ao mesmo tempo parecia que eu não tinha nada. E naquele dia eu cheguei na casa de uma tia minha, onde estava um casal de primos meus, eles são aqui da igreja, o Éder e a Ana. Eu acho que alguns aqui conhecem. E eu comecei a olhar para a vida daquele casal, eles estavam do nosso lado. E eu falava assim comigo, eu tenho tudo que eles têm, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma noiva, na época eu era noivo da Camila. Mas eu não consigo sentir a felicidade que eles sentem. Eu queria ter o que eles tinham. E eu fiz um convite a eles, né? Me convidem para ir à igreja de vocês. Talvez aqui ninguém nunca viu uma conversão dessa. Eu me convidei para ir à igreja aquele dia. Aí eu começo a falar da transformação que foi. Que a partir daquele momento, aquele exato momento, a minha esposa, naquele dia,
nunca mais colocou um copo de cerveja na boca. A transformação começou ali. E aí nós viemos para cá. Quando eu cheguei aqui nesse local aqui, não tinha esse teto bonito, era cano, fio, mas eu olhava para aquilo ali, eu via as pessoas felizes, eu via as pessoas entregando os dízimos, as ofertas, louvando ao Senhor, chorando diante do Senhor, e aí eu comecei a matar a charada. Naquele dia foi feito um apelo, naquele dia eu levantei minha mão, aqui, eu estava sentado aqui. Eu levantei minha mão e falei, eu quero esse Deus. Naquele dia eu fui transformado. Por que eu trouxe a minha costela aqui? As minhas 2 costelinhas. A minha vida, a minha conversão, impactou a vida da minha esposa. É verdade sim, irmãos, que no dia da minha aceitação a Jesus, nós tivemos muitos problemas. Nós quase nos separamos. Mas eu falei assim, Jesus, eu estou noivo da Camila. Eu amo a Camila e eu quero ela junto comigo. Eu vou fazer um propósito com o Senhor de 1 ano. Eu vou aguentar o que eu estou aguentando, porque não estava sendo fácil não. Eu falei, eu vou aguentar o que eu estou aguentando por amor ao Senhor e por amor à minha esposa, minha futura esposa. Quem tinha os vícios era eu. Quem tinha os vícios era ela. Eu era obrigado a ir para bar. Eu era obrigado para ir para lugares que eu não queria ir, porque eu estava acompanhando a minha noiva, e eu queria ficar com ela e fazer com que ela entendesse o que Deus fez na minha vida. Essa mulher um dia aceita Jesus escondido de mim, para a honra e a glória do Senhor. Através, 1 mês depois, eu pedi 1 ano, Deus me deu 1 mês. Então, essa é a transformação que Deus fez na minha vida. Não é uma coisa anormal, um negócio grandioso não, mas que faz um impacto muito grande. E eu tenho certeza que aqui existem pessoas como eu, com problemas maiores ou com problemas tão pequenos como os meus, mas que mesmo assim precisam de Jesus. Amém? Aleluia. 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 Vamos ficar de pé? Eu quero construir uma família. Responde para o Senhor agora. Eu quero construir uma família. Eu não sei como que está a sua vida, não sei como que está a sua casa e a sua família, mas uma coisa eu tenho certeza. O mesmo Deus que operou na vida do Pablo, da Camila, da Rebeca, na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele está aqui nesta noite. Para operar um grande milagre, uma Páscoa na sua vida, libertação, salvação, novas expectativas, novos sonhos, novos rumos, rumo à terra prometida, algo tremendo Deus tem para você, sua casa e sua família. E eu sei que você respondeu e completou esta frase, eu quero construir uma família abençoada, eu quero construir uma família vitoriosa, eu quero construir uma família próspera, eu quero construir uma família aconchegante, de carinho, de amor, eu quero construir uma família rica no relacionamento, eu quero construir, Senhor. E Deus está falando, a primeira mudança, meu filho, tem que acontecer no seu coração. A primeira mudança tem que acontecer na sua vida, e você tem que tomar uma decisão aqui nesta noite. Foi a decisão que aquele povo de Israel tomou. A palavra de Moisés dirigida àquele povo, o Senhor está mandando dizer, mata o cordeiro. E nesta noite, o cordeiro já foi morto. Jesus já ressuscitou. E Ele está vivo. E eu fico assim muito impressionado, porque na sexta-feira da paixão, quando Jesus morreu, naquela cruz, todos quanto o acompanhavam, possivelmente sentiam uma grande tristeza na alma. Começava ali no início da noite, na tarde da sexta-feira, e aí uma grande tristeza. O sábado foi um sábado possivelmente mais triste, um sábado sem nenhuma esperança, até chegar o domingo. Possivelmente você está vivendo um sábado desse, mais triste da sua vida, sem esperança, sem luz, parece que tudo acabou e não tem mais jeito. Parece que tudo já se encerrou, não tem mais saída. Muito triste.
Mas no domingo, quando aquelas mulheres foram ao túmulo, Jesus já não estava lá mais. E aí o domingo foi o domingo da vitória, da alegria. E eu quero orar com você, você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Cordeiro Pascual, nesta noite, nesse início de tarde. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Levante bem alta a sua mão, eu quero orar com você. Amém, eu estou vendo a sua mão, amém, eu estou vendo a sua mão. Hoje é o dia do Cordeiro na sua vida, do sangue vertido de Jesus na sua vida. Levante a sua mão bem alta, eu vou orar com você. Esta noite é a noite da vitória na sua casa e na sua família. Esta noite é a noite da libertação. Essa noite o anjo da morte vai passar por cima e não vai chegar na sua casa, porque o sangue de Jesus está cobrindo agora a sua vida. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar com você aqui, queremos profetizar esta palavra de Páscoa na sua vida, de libertação em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Agora é hora de se encorajar como aquele povo se encorajou, diante da palavra do profeta, diante da palavra daquele homem de Deus. Eles tomaram uma decisão e mataram aquele cordeiro. Este é o momento. Este é o momento na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Alguém que esteja ao lado de alguém que quer vir, traga aqui a pessoa. Esse é um momento muito especial. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Patrick. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Tem mais pessoas, tem mais vidas, tem mais famílias. Deus quer fazer uma grande festa na sua casa. Deus quer fazer algo tremendo, de transformar, assim como mudou na vida do Pablo, da Camila, da Rebeca, na minha vida, Deus também quer fazer na sua vida. Saia do seu lugar agora e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com a igreja também. Se esse sábado está sendo aquele sábado mais difícil, mais triste, eu quero dizer para você que o domingo já chegou. A vitória já chegou. Se a sua casa, a sua família está passando por momentos difíceis, tribulações grandes, talvez até essa semana um dos cônjuges já falou, acabou, não tem mais casamento, vamos separar. Eu quero dizer que o domingo da ressurreição chegou. Eu quero dizer que o domingo da vitória chegou. Se há alguma luta desse jeito, sai do seu lugar, fica aqui à minha esquerda que eu também vou orar com você, em nome do Senhor Jesus. Sai aqui do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Que ele tem passado por lutas difíceis, dentro de casa, dentro da família, no relacionamento, e que precisa ver mesmo a ação de Deus. Eu quero orar com você. Eu vou orar com o Patrick que veio aqui à frente. Se alguém quer vir e ficar aqui ao lado do Patrick, também aceitando ao Senhor Jesus, vem aqui e fica aqui ao lado do Patrick. Repete comigo, Patrick. Senhor Jesus, eu reconheço aquele sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida. Foi ali, Senhor, que o sangue foi vertido e que me garantiu a vitória. O sangue do Cordeiro e que me garantiu a libertação. Neste momento, eu abro o meu coração e te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero viver, Senhor, daqui para frente, para te servir, para ser diferença na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Senhor, louvamos o teu nome pela vida do Patrick, essa decisão que é a mais importante da vida dele, um jovem, Senhor, mas tomou uma decisão que vai mudar todo o futuro da sua vida, não só a vida dele, mas as gerações através dele, Pai, vai ser alcançada por esta oração, por esta decisão, por este momento que ele tomou, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Escreva, meu Deus, o nome do Patrick no livro da vida, ó Deus, com o próprio sangue do Cordeiro, para que nada seja apagado. Senhor, que esta palavra plantada no coração dele possa crescer, germinar
e dá frutos a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus nós os abençoamos. Abençoamos os irmãos que vieram aqui à frente, Senhor, que têm enfrentado algum tipo de luta, de batalha dentro de casa, dentro da família. Ó Deus, e que necessita de uma intervenção do céu. Começa na vida deles, meu Pai, começa a trabalhar no coração deles, começa a trabalhar, ó Deus, na mente, dando sabedoria, dando, Senhor, visão, discernimento para uma atitude que vai trazer, meu Pai, bênção, para uma atitude que vai trazer bem-estar para a sua casa, para a sua família. Dê-lhes paciência, dê-lhes sabedoria, dê-lhes, ó Pai, persistência em continuar orando, clamando pelo Senhor, para que o Senhor intervenha e eles possam viver dias melhores dentro da casa, dentro da família. Ó Deus, e que esta frase, eu quero construir uma família, seja real naquilo que eles estão sonhando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, queridos, na vitória, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Olha para a pessoa que está aí ao seu lado, fala com ele: eu quero construir uma família abençoada, em nome de Jesus. Quero abençoar as pessoas também que estão pela internet. Eu creio que Deus vai alcançar a sua casa de forma especial, sobrenatural, e vocês vão gozar mesmo de Páscoa na sua casa, de libertação, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Pode assentar, queridos.